Fala aí, meu povo. Tudo certo? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre alguns pontos que ficaram do vídeo passado, que era da parte de login do nosso SaaS, né? Então, o que foi feito nessa parte, né? Foi dado uma leve correção na parte de autenticação, porque ela estava bem mal feitinha, estava só por usuário e senha, não estava nem com JWT. Então agora foi implementada a parte do JWT no Nest, usando o passaporte e a própria lib de JWT. Também então, estamos agora com a criptografia com Bcrypt. E o que ficou faltando, né? Ficou faltando a parte de criptografar request do usuário pela tela e mandar para o nosso back-end, né? Mas meio que é isso que eu vou falar nesse vídeo, então bora pro vídeo. Para tudo, hein? Antes de seguir com esse vídeo, tem um recado importante. Se inscreve no canal e deixa o like. Tamo junto. Bom, tô aqui no nosso código, né? O que foi desenvolvido? Deixa eu fechar tudo aqui para ficar mais fácil. A gente acabou criando essa parte aqui do módulo de Auth, né, no Nest. Então ele é só um módulo, ele não é nenhum CRUD nem nada, é só um módulo de autenticação mesmo. Temos a parte do passaporte, que é o Nest Passaporte, uma lib de autenticação JWT. Temos a parte do JWT e basicamente essa configuração que a gente fez aqui nesse módulo, né? Então esse módulo aqui é só uma parte para ficar bem encapsulada na nossa app, dado que é um monolito, mas é um monolito organizado, né? Então, tá bem encapsulado onde fica essa parte de autenticação. Então, aqui a gente tem dois providers, né, que são duas classes injetadas. A primeira dela é a Auth Service, a segunda é a Auth Guard. A Auth Service, basicamente, ela recebe o usuário que foi enviado da request, nosso, e... Eita, nós, eu dei um blame aqui. E tem o payload também que tá vindo do banco de dados, né, porque quando o usuário manda solicitação de login, a gente busca primeiro esse usuário pelo e-mail, para ver se ele existe, né? Se não existir, dá um 404. Caso ele exista, a gente passa para cá, para essa lib aqui do off service, é onde ele vai fazer a comparação da senha do usuário, né? E por último, a gente tem esse Guard. Basicamente, esse Guard ele vai interceptar a request que chega aqui no Nest, né? Então ele usa esse Reflector JWT Service, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. A partir disso, ele vai ver se a rota ela é pública ou não, porque se ela for pública, ele já vai dar um return direto, então tipo, não precisa nem passar por essa parte. E caso essa rota não seja pública, ele faz o resto. Então aqui ele vai pegar a nossa request, ele vai pegar o token da nossa request, ver se o token está presente na nossa request, se ele não tiver, ele dá um 401 de não autorizado. Verifica se esse token é assinado, porque quando a gente faz o login, esse token tem que estar assinado, então aqui a gente verifica isso. Caso o token também não esteja assinado, a gente retorna o 401. E aí, por último, a gente tem esse extract token from header, que é mais para encapsular essa parte da lógica, então ele verifica aqui se está no header de authorization ou não. Beleza, esse aqui é o nosso módulo de autenticação. A gente não tem ainda o modo de autorização, que seria meio com permissionamento, né? Que a gente vai ter a parte de owner e employee. Isso não foi feito ainda, vai ficar pro próximo vídeo. Então o próximo vídeo vai ser um pouco maior, porque ele já vai tratar a parte de autorização e de criação de tarefas e possivelmente, talvez a integração com a Abacate Pay. Então vai ser um vídeo bem grande, porque eu pretendo já em breve já lançar esse MVP em produção pra gente já conseguir validar com os clientes se isso aqui vai dar certo. E até por isso, como a gente vai lançar esse MVP, essa primeira versão vai ser mais barata. Mas voltando aqui para a parte de Auth, né? Então aqui a gente exporta algumas coisas, né? A gente exporta o Auth Service, o Auth Guard JWT e importa esse cara dentro de users aqui, né? Do nosso módulo de usuários. Dado que a gente exportou de lá, a gente importa aqui. A gente coloca esse provider aqui, né? O que esse provider vai fazer? Toda a nossa rota agora, ela tá com obrigatoriedade de um token JWT. Então, por exemplo, quando eu quero que uma rota seja pública, como o exemplo da rota de criação de usuário e de login, elas têm que ser rotas públicas, porque o usuário não está autenticado. Então, para isso, a gente criou uma notation, que é esse public. Então, toda vez que a nossa rota tiver esse public, ele vai meio que skipar aquela parte do off-guard que eu acabei de mostrar. E caso não tenha isso, ele vai validar se o token está presente na requisição, né? Então, basicamente, o que a gente mostrou agora é aquela parte do getUser, que é quando o usuário faz login. E aí ele retorna isso aqui para o usuário. E a parte de login é essa aqui de cima. Então a gente tem um login. E aí aqui a gente importou a parte do nosso módulo
de autenticação. Então, ele está aqui, Auth Service. Então, quando o usuário faz login, a gente desestrutura o valor que recebeu da requisição, que é o e-mail e a senha. Vê se esse cara existe. Se ele existir, de novo, né? A gente retorna um 404, caso não existir. Se existir, a gente passa para frente. Esse passar para frente é chamar o módulo de autenticação, que é esse sign-in aqui. E a gente passa o nosso password e os outros dados que vêm do banco de dados. E para que a gente passa isso? Porque aqui no nosso sign-in a gente gera o nosso payload do JWT. A gente gera esse payload e após isso a gente assina esse payload e retorna para o front-end. E meio que acabou a parte de autenticação que foi desenvolvida. Algo bem rapidinho. E no nosso querido front-end foi feita pouca modificação. Então aqui ó, a gente colocou algumas tipagens a mais, que é a da companhia e do usuário. Depois tem uma leve refatoraçãozinha aqui para o nosso hook de autenticação ele rodar toda vez que usa effect, para ver se existe um token no nosso local storage. Caso exista, ele vai buscar os dados do usuário, né? Como, por exemplo, pensa que esse token já existe, a pessoa já está na tela da home, ela tem que passar pelo login. Então ele já identifica esse cara e já puxa os dados do usuário. Depois disso, a gente criou essa parte de decode do JWT, porque o nosso back retorna um JWT, a gente tem que abrir esse cara para pegar o ID do usuário, para fazer a busca por dados. E talvez isso vá mudar, porque eu achei que não ficou muito legal. Ficou funcional, ficou seguro, mas talvez ainda não seja a melhor forma. E aí, por último, mas não menos importante, a gente tem a nossa parte de fetch e user data, que antes não tinha. Então aqui a gente bate a nossa API de user, passando o ID do usuário e o nosso header de autorização, authorization. Então bora lá ver como isto ficou. Então depois a gente vem para o nosso queridinho GoJeda, vamos para a app. Então aqui já estou com o nosso front-endzinho aberto e o nosso application, para ver o que está zerado. Então aqui eu vou colocar o nosso e-mail, que é o victor.test@test. A nossa senha é muito segura, ela é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente dá um entrar aqui. A hora que a gente dá um entrar, deixa eu até colocar aqui no network. Ele vai bater na nossa API de login, retorna 201 e também a gente viu aqui, ó, ele buscou o nosso usuário. Pontos importantes que eu acabei de ver, ó. A mesma request foi feita 3 vezes, então deixa eu até anotar esse ponto aqui, que a gente não tem que ficar toda hora batendo no nosso back-end, né? GoJeda, tá aqui, então vou colocar aqui evitar chamadas duplicadas de usuário. Voltando para o nosso front. Então aqui, o que aconteceu, né? Ele fez o login na nossa tela de home, ela importa o nosso hook de autenticação, que é este cara aqui, userauth. Daqui a gente pega o nosso usuário e a nossa companhia. Por que disso? Como já está até aqui na tela, a assinatura dessa conta já está como expirada, então a gente precisa dos dados do usuário e da companhia para identificar quando que a minha assinatura está ativa e que ela tem que ser renovada. Então aqui a gente já vê um bug, né? Porque hoje é dia 24, tá dizendo assim, sua assinatura está ativa até o dia 22. Isso dá uma impressão para o usuário que ela está ativa ainda, até pela cor. Apesar de estar escrito que ela não está mais ativa, né? Porque ela estava ativa até dia 22. Esse verdinho aqui dá uma sensação ruim para o usuário, né? É uma falha de design. Tanto que aqui ele está mostrando, né? Sua assinatura está inativa. Então, tipo, ou devia ter um ou devia ter outro, né? Boas, boas, boas. Então aqui a gente está já buscando os dados do usuário. Então a gente tem aqui os nossos dados do usuário com a companhia. E logo aqui em cima também salvo no nosso local storage os dados da companhia. Então, pontos para o próximo vídeo. Então esse ponto aqui a gente acabou já corrigindo. Aqui, integração com front com back. Ingressão de AR no login mal feito. Isso aqui foi corrigido. Aí essa parte de desenvolver JWT também foi corrigido. Como vamos deixar nosso seguro? Isso aqui ainda não foi feito, tem que pensar ainda então esse cara aqui. Esse cara aqui tem que pensar como que a gente vai fazer. Esse cara também ainda não foi feito. Pensar criptografia também não foi feito. Evitar chamadas duplicadas aqui a gente acabou de pegar. Então para o próximo vídeo, integração provavelmente já com a parte de tarefas. Então deixar esse... Eita, nós!
Bacana. Deixar esse cara aqui corretamente, ó, tá vendo que ele tá bem mocadinho? Esse cara tá bonito, mas tá mocado. Resolver isso, provavelmente resolver esses problemas aqui de layout. E esse bugzinho aqui, ó. Ele aparece que tem conferências, mas quando você clica aqui não tem mais nada. Então ele já mostrou exatamente para o dia de hoje. Gente, do vídeo de hoje esse foi um pouco corrido, porque vida de dev é corrida, ainda mais agora que eu tô como TL. Então, muita coisa para fazer. E eu acabei de. Eu esqueci de falar no vídeo. Se inscreve aí no canal, hein? Deixa o like, gostinha, comentário. Tamo junto.